professor Batista do Sul? Sim, eu tive muitos professores bons, maravilhosos. Estou pensando no Dr. Jack McCorman. Ele era um excelente erudito do Novo Testamento, mas tinha uma doutrina forte do Espírito Santo. E algumas pessoas acreditavam e usávamos o termo batismo no Espírito Santo. Nunca escutei ele elaborando sobre essa situação da doutrina de orar em línguas. E o doutor Roy Fisher, já ouviu o nome dele? Ele escreveu vários livros também. O doutor Fisher era muito considerado em meio aos batistas do Sul, nazarenos, evangélicos, e tinha uma doutrina firme. Falavam muito do Espírito Santo. Olha, quase que tudo, irmão Swagger, eles falavam, menos línguas. Isso aí eles não falavam. E se eles tentassem explicar de alguma maneira, diriam que era uma pessoa que tinha o dom natural de aprender línguas diferentes, tipo um missionário, que iria para um outro país. Sim, eles enfatizavam isso. Mas tudo até isso, como discernimento, eles creem, sabedoria também, e de uma certa forma até os dons de cura. Alguns consideram que isso é como se fosse a medicina de hoje em dia e seguem esse caminho. Mas ainda assim, pelo menos uns 2 ou 3 professores falavam muito sobre o Espírito Santo, e sempre existem uns 2 ou 3 pentecostais na aula, e na época estávamos falando, pode ensinar que a gente está gostando. Esses meninos batistas do Sul lá, é claro que eles não iam até o fim e falavam de línguas também. Você também mencionou outra coisa. Eu mencionei batistas do Sul, e digo isso com grande reverência, porque eu considero eles muito bem mesmo. E olha, te digo que alguns dos meus melhores pregadores, lembra do W.A. Criswell? Então, foi um dos meus pregadores favoritos, e o R.G. Lee também, que era lá de Memphis, e vários outros, o Dr. Young e vários outros. Mas o Dr. Jack Graham, que está no norte de Dallas, e já mencionei ele várias vezes, ele está falando muito no mundo batista do Sul hoje como um gigante espiritual. Respeito muito a ele. E tem outra coisa que eu mencionei, foi que há uns 2 ou 3 anos atrás, os batistas do Sul fizeram uma reunião e concordaram em deixar missionários que oravam em línguas ficar ali na associação deles, sendo missionários dos batistas do Sul. E isso é algo grandioso, pois já cansamos de ouvir que os missionários pentecostais que estão em outros países estão encontrando semanalmente com outros missionários batistas. E o povo das Assembleias de Deus descobriram que muitos acreditam em orar em línguas. Não deixam com que seja usado nos cultos, mas eles deixam as pessoas orando em línguas. E por vários anos, se isso acontecesse, no conselho especial lá em Nashville, iam falar para a pessoa, você não pode voltar para o campo missionário se você ora em outras línguas. Mas 2 ou 3 anos atrás votaram e permitiram, irmão Swagger. E glória a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso mesmo. Mas ainda é algo distante do que a Bíblia diz sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu também agradeço ao Senhor por isso. Mas diz aqui de procurar os melhores dons. É o dom que sentimos, de acordo com a palavra do Senhor, que precisamos para levar adiante a obra de Deus, seja qual for essa obra. E não quer dizer que alguns dons não valem muita coisa e por aí vai. Eu posso dizer que eu sempre interpretei isso como sendo um dos 9, como em Romanos capítulo 12 vemos outros dons, então eu via alguns deles mais como dons de segundo escalão. Mas eu sempre interpretei os 9 como os melhores dons. E é claro que todos são muito importantes, como você falou, dependendo do que o Espírito Santo está fazendo. E é para o indivíduo. Talvez, se for para o corpo, os melhores dons sejam aqueles que estão faltando. Precisamos que sejam adicionados a nós. Estamos orando para o indivíduo, mas também para o corpo. Se não temos alguém que interpreta línguas, precisamos disso. Então não creio que o melhor aqui
tem a ideia de um ranking, de forma alguma. Eu acho que todos os dons do Espírito Santo, tudo que ele tem é necessário em horas diferentes. E acho que é por isso que ele nos chama para reconhecer que precisamos de coisas e devemos pedir a Deus os dons. E essa é a ideia, é assim que eu compreendo. É a alternativa de procurar os melhores dons, não é depender de si mesmo, ao invés de depender do Espírito de Deus? Bem, devemos fazer tudo o que fazemos dentro da vontade de Deus. E devemos fazer o nosso melhor para sermos guiados por Ele. Mas Ele também nos dá um bom senso, não é? E uma espiritualidade que nos ajuda a chegar mais perto do Senhor. Mas eu acredito que, como mencionei há um instante atrás, eu preciso de todos os dons do Espírito, mas é, o dom da fé é um que eu sinto que eu preciso ter. E creio que a obra do Espírito Santo guiando, direcionando também é tremendamente importante e creio que a tendência natural é que, se não dependemos disso, a tendência natural é depender de nós mesmos. Irmão Suega, tem uma pergunta que você é preparado para responder de maneira única. Sabe o povo da Igreja de Cristo que não quer músicas com instrumentos na maioria do culto deles? E quando você estuda o Novo Testamento, eles te dizem que não existe ali, mas existe sim. Bem, eles não veem assim. De qualquer maneira, sobre a música, é algo tão vital, é uma parte tão importante em sua vida. Deus usou sua música de maneira incrível. E até hoje, quando você sobe ali, Deus te usa demais. Por que não vemos mais disso hoje em dia, sobre as músicas como em Salmo? Olha, é mencionado sim em uma epístola específica de Paulo, e a palavra pode ser traduzida em instrumentos musicais, salmos, né, músicas espirituais. Fica em Efésios 5. O salmo, se as pessoas não entendem, não são só palavras, palavras em um ritmo musical. A palavra salmo indica palavras em tons musicais. Então, quando Paulo diz canções espirituais, ou salmos e hinos, em Efésios capítulo 5, ele inclui canções em forma de música. Isso são canções. Ele está apontando diretamente para as 150 que existem ali no cânon bíblico, resumindo. E não tem como dizer salmos sem incluir música. Sim, e somente o livro de Salmo, por si só, que é o maior livro na Bíblia. E olha, o Espírito Santo faz tudo com propósito. Ele não só faz por fazer. Temos algum registro de um instrumento que foi tocado no Novo Testamento? Foi o que ele acabou de dizer. Não, sei que menciona o Salmo. Não, estou falando, porque o Antigo Testamento fala dos instrumentos diferentes, a harpa, a corneta e vários instrumentos diferentes. A razão pela qual pergunto é porque o pessoal da família da minha esposa é da Igreja de Cristo. E alguns anos atrás, eu fui para um funeral e foi um povo muito doce, sabe? Mas não tinha música. Mas eu cheguei na tia da minha esposa, tia Beth, e falei: Ô tia Beth, não tem um órgão ou piano aqui não? E ela sussurrou para mim e falou: Don, somos espirituais. A melodia está em nosso coração. A gente não precisa disso não. Então tá. Mas toda a melodia foi tocada em um instrumento. Claro, verdade. Quando eu trabalhava com o Ministério Carcerário e trabalhei por 9 anos com isso, no sábado pela manhã, eu e a Hannah fomos para a prisão de mulheres. E no sistema carcerário, especialmente nas capelas, tem um grupo que vai logo após o outro, te dão 45 minutos e depois coloca um outro grupo. E na época eu sempre levava meu violão e tínhamos um tempo de louvor e adoração. E aí, um domingo de manhã, entramos lá e as mulheres estavam bem chateadas. Foi difícil começar louvor e adoração. E ali é meio estranho porque, olha, eles gostam muito, muito de adorar. Então eu estava tocando e eu pensei, o que será que está errado? E eu senti, depois de terminar o louvor e a adoração,
de começar a encorajá-los a adorar. Então eu peguei o Salmo 150 e li que diz: Louvai ao Senhor, louvai a Deus em seu santuário, no firmamento de seu poder. Louve por todos os seus feitos e de acordo com a sua grandeza. Versículo 3. Louve a ele com o som da trombeta, com o saltério e com a harpa, com o tamborim e com danças. E as pessoas começaram a sorrir ali. O grupo que estava lá antes de nós era a igreja... Bem, vou deixar para lá. Era um grupo que pregou para eles 45 minutos que era um pecado ter instrumentos musicais na igreja. Então, quando eu cheguei ali, peguei o violão e comecei a cantar como sempre, eles ficaram confusos com aquela informação. Mas a palavra de Deus diz, temos que louvá-lo com o som da trombeta, com o saltério, com a harpa, e também com o tamborim e com danças, com instrumentos de cordas, com órgãos, com símbolos. Temos que louvar a Ele com tudo, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós não vemos um tempo ou um limite colocado ali. Essa ideia de que está no Antigo Testamento e não se aplica para hoje, quando chegamos em Malaquias, vamos jogar tudo fora? Claro que não, isso é uma tolice muito grande. E podemos dizer também que, se fosse verdade que Deus não estava feliz com aquilo, você jamais sentiria a unção do Espírito Santo. Não, e você não veria na palavra de Deus claro como está também. O nosso tempo acabou, obrigado por estar conosco. Não perca um só programa, por favor. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.